Bom, pessoal, primeiramente, boa tarde. Como foi falado aí na introdução, hoje a gente vai falar um pouco da gestão de risco de fornecedores, ou a gente costuma chamar aqui na Whirlpool de Supplier Risk Management. Já era um processo que fazia parte da nossa rotina, mesmo antes de 2020. Na verdade, há vários anos a gente já tinha essa rotina de Supplier Risk Management, mas a gente fez algumas mudanças e a gente deu um foco maior, né, nessa parte, agora no ano de 2020, por conta da crise causada pela pandemia de Covid-19 e todos os impactos que essa crise tiveram, principalmente na nossa cadeia de fornecedores. Pode passar. Aí, só me apresentando primeiramente, antes da gente começar, meu nome é Andréa Silva, eu sou Senior Manager da Whirlpool em Procurement. Estou na Whirlpool há praticamente 10 anos, faço 10 anos agora nesse mês de outubro. E hoje eu sou responsável por duas áreas dentro de Procurement. São duas áreas que são suporte, mas que são bastante cross, e aí tenho contato com todas as carteiras de fornecedores. Então, eu cuido da parte que a gente chama de GSS Finance, que é Global Strategic Sourcing Finance. Basicamente, é toda a área de finanças para suprimentos, e a gente vai falar um pouco aí de análise financeira hoje na palestra. E eu cuido também de uma outra área chamada Sourcing Excellence, que cuida de toda a parte de governança de processos dentro de suprimentos. Então, auditorias, processos, contratos, a gestão do dia a dia e dos novos processos e deployments que a gente tem que fazer com todas as categorias de compras, são responsabilidades do meu time hoje. E aí, hoje aqui comigo tem o Luiz, ele vai se apresentar, ele vai fazer parte do nosso time de suprimentos. Bom dia, boa tarde para todo mundo. Meu nome é Luiz Quintop, também sou Senior Manager da Whirlpool, dentro de suprimentos, hoje responsável pelo material direto, commodities, Supplier Assurance, que é a parte de abastecimento, operações, e a parte do Supplier Risk Management, que é essa gestão de risco que a gente vai contar um pouquinho hoje para vocês. Legal. Aí o que a gente vai apresentar hoje, acho que, como já foi falado na introdução, a gente vai falar um pouco de como a gente se organizou para mapear e mitigar os potenciais riscos relacionados à saúde financeira dos nossos fornecedores. Então, a gente sabe que, no contexto da crise sanitária e econômica que a gente passou nesse ano, muitos fornecedores tiveram que fechar suas operações por algum tempo, muitos perderam receita, ou perderam faturamento, ou perderam grandes clientes, que, por sua vez, tiveram que ficar fechados também, como indústrias e outros comércios, e a gente sabe que isso acabou ocasionando em uma maior vulnerabilidade da saúde financeira desses fornecedores. E aí, com o objetivo de tentar mitigar riscos e evitar que a gente tivesse problemas de abastecimento nas nossas operações, a gente montou aí uma força-tarefa de Supplier Risk Management, dando um foco ainda maior do que a gente já costumava dar. A gente já fazia algumas ações nesse sentido, mas de uma maneira um pouco mais reativa, e agora, dessa vez, de uma maneira bastante proativa, a gente conseguiu identificar de maneira antecipada esses riscos e poder trabalhar juntamente aos fornecedores. Então, esse é o case que a gente vai contar para vocês hoje. Bom, vou contar um pouco da situação, por que a gente começou a trabalhar nesse approach, com esse mindset. Tudo começou com o Covid, por meados de janeiro, fevereiro, quando a gente começou a ver que o mercado asiático começou a sofrer quarentenas, começou a sofrer um pouco dos efeitos relacionados ao Covid, e isso começou a afetar um pouco o nosso supply chain internacional de maneira sistêmica. Tendo em vista isso, sabendo que isso poderia chegar, e como chegou forte para a gente no Brasil, na América Latina, por meados de março, abril, a gente ficou bastante preocupado, porque a situação do Covid trouxe quarentenas, trouxe redução de produção, reduções de jornadas, adequações dos modelos de fabricação dos nossos fornecedores, para se adequar a todas as restrições colocadas devido à pandemia, que foram impostas para suportar aí, no dia a dia. Com isso, a gente observou que, e também ficou preocupado, porque isso acarretou reduções de receita dos nossos fornecedores, não só dos nossos fornecedores, mas na cadeia do supply como um todo, e isso poderia nos afetar se o nosso supply chain, os nossos fornecedores não tiverem uma condição financeira saudável. Isso pode afetar o nossa linha de produção diretamente, com falta de insumos, faltas de matéria-prima, falta de produtos acabados, etc. Com base nisso, a gente montou o nosso modelo de gestão para mitigar esse risco, conhecer o risco de uma maneira antecipada, criar um plano e mitigar o risco. Então, o nosso principal objetivo no final do dia
foi manter a nossa base de fornecedores saudáveis para garantir o abastecimento das nossas operações e não parar as nossas fábricas. Então, toda essa situação da pandemia, todos esses riscos foram os inputs necessários para a gente criar esse grupo de trabalho, que é um grupo global. Eu vou mostrar um pouco mais para frente, mas não só o Whirlpool aqui na América Latina fez isso, mas como em todas as outras regiões fizeram esse grupo, foi o mesmo, com a mesma abordagem, com as mesmas ações. Luiz, se eu puder só complementar, acho que um comentário para o time, diferente de em outras regiões do mundo, as operações da Whirlpool no Brasil não pararam sequer um dia, né? O mercado de eletrodoméstico foi desde o começo considerado pelo governo como essencial, então em nenhum momento a gente teve paradas de linha. A gente tem outras regiões na Whirlpool, como por exemplo na Itália, que as operações tiveram que parar, né? Toda a indústria teve que parar por 1 ou 2 meses. Não foi o caso aqui no Brasil. As nossas fábricas continuaram trabalhando todos os dias, com todos os cuidados, mas por isso que era tão importante a gente manter as operações funcionando. E a gente viu uma alta procura por eletrodomésticos nessa fase, né? Porque as pessoas acabaram ficando mais em casa, se preocupando mais com a própria casa, olhando mais para os seus eletrodomésticos, e a nossa demanda tem vindo bastante forte por conta disso. Então, por isso que era tão importante a gente manter as operações rodando. Perfeito. Falando um pouco de como a Whirlpool fez esse approach com os nossos fornecedores, na nossa cadeia de suprimentos como um todo, como mencionei, foi um processo global, então a gente, como um grupo de suprimentos global que a Whirlpool tem, todas as regiões entenderam riscos, entenderam as suas particularidades, mas também montamos um processo global, que isso foi a base para esse sucesso, não foi algo individual que cada região fez, foi algo estruturado que todos tiveram o mesmo approach, claro, com as suas particularidades, mas foi o mesmo approach. A gente teve parcerias com empresas para análise financeira. Eu posso falar pelo Brasil, a gente teve parcerias com o Serasa, a gente também usou um sistema global chamado TripAI, que são ferramentas que nos ajudam a entender as análises financeiras, balanços, etc., dos nossos fornecedores, mostrando o nível que eles estão, em termos estão saudáveis ou estão com algum problema devido à crise. Além disso, a gente tem acompanhamentos semanais junto à nossa liderança regional e global. Então, durante o período de março até junho, julho, onde foi bem intenso essa questão da crise, a gente tinha revisões semanais, às vezes mais de uma vez por semana, com a alta liderança da companhia, para entender os riscos, entender o que a gente precisava fazer para mitigar esses riscos. E a gente colocou um time dedicado, então cada região dedicou pessoas para esse projeto. A gente ainda está rodando, eu não vejo que isso vai terminar antes do final do ano, provavelmente até vai se estender para 2021, pelo menos no primeiro quarto do ano, mas a gente teve times dedicados para fazer análises financeiras, análise de riscos, análise de negócio e uma gestão de projetos que, consequentemente, saem dessas análises. Então, se eu fosse botar numa linha mais ou menos como que a gente fez o approach, o primeiro passo era detectar o risco via uma análise financeira e alertas comerciais, indicadores de mercado, por exemplo. O step 2, avaliação desse risco, então, qual que é o risco para o negócio e fazer um deep dive financeiro, então, se eu tenho, do meu negócio vai ser afetado se, por exemplo, esse fornecedor tiver algum problema financeiro e qual que é o nível saudável em relação a finanças que esse fornecedor tem. Então, o step 2 é um step bastante crítico, porque é ali que a gente vai definir quais são os fornecedores que realmente eu vou ter alguma ação para ajudá-los e quais são os fornecedores que eu entendo que eles estão saudáveis. Então, essa tomada de decisão foi muito importante, então é um step muito crítico. E o step 3 é a mitigação do risco, então, com base no step 1 e 2, a gente montava projetos, times de ação, planos de mitigação, a gente envolvia outras áreas, por exemplo, engenharias, time de projetos, que seriam os que iriam executar e implementar projetos para mitigar os riscos. A gente já teve projetos que foram concluídos, a gente tem muitos projetos em andamento também, que a gente está fazendo para proteger todo o nosso supply chain e a Whirlpool. André, quer um comentário aqui?
Não, acho que você explicou bem. A gente vai entrar mais no detalhe das ferramentas e acho que vai ficar mais claro para o pessoal. Então, aqui é só para mostrar, como eu falei, do time global, todas as regiões da Whirlpool. A Ásia a gente divide em Índia e China, mas é uma pessoa coordenando a grande Ásia no geral. Então, a gente teve pessoas dedicadas de todas as regiões para análise de risco financeiro, para análise do risco de negócio e para a execução dos projetos. A gente tem o que a gente chama dos PMOs, de Supplier Risk Management, que são cada PMO na sua região coordenando o trabalho e dividindo os resultados e as ações com os times globais. Exatamente. Agora eu vou falar um pouco mais das ferramentas que a gente utilizou. Claro, a gente não vai entrar no detalhe, mas a ideia é dar aí uma pitadinha de qual foram as ferramentas utilizadas para poder fazer essa análise. Só explicando um pouco, como eu falei, a gente já trabalhava com Supplier Risk Management, já era algo que era parte da nossa rotina como processo de suprimentos nos anos anteriores, mas a gente fazia isso de uma maneira um pouco reativa, uma vez por mês, uma vez por mês a gente reunia a liderança, mostrava os KPIs financeiros, de abastecimento e de qualidade, e tomava a decisão em cima do risco, muito baseado numa foto passada, vamos dizer assim. E até então, o risco financeiro era algo que a gente olhava, mas assim, que não tinha grande foco. Para vocês terem uma ideia, basicamente o que a gente olhava era o score do Serasa dessas empresas. E o score do Serasa, a gente sabe que é uma informação que, na verdade, ela tem mais a ver com o cenário externo à empresa do que qualquer coisa, porque ela vai olhar se a empresa tem protestos e etc. Claro que é um indicativo, mas não obrigatoriamente quer dizer que a empresa está ou não rentável, ou tem ou não caixa. Ela mostra um pouco mais do controle, né, da confiabilidade do sistema de pagamento da empresa. E aí a gente entendeu que para essa análise não faria sentido a gente olhar, vamos dizer, para uma foto passada para fazer essa análise, porque a empresa poderia estar vindo muito bem ali até janeiro, fevereiro, março, que inclusive foi o nosso caso na Whirlpool, né, a gente teve um primeiro trimestre muito forte, com sinais de recuperação da economia, porém, a partir de então, muitas empresas, a partir do dia 15 de março, praticamente tiveram que fechar suas operações e deixar de ter qualquer receita. Então, a gente entendia que simplesmente olhar para um dado passado não ia nos levar às conclusões que a gente precisava tomar. Então, basicamente, qual foi o approach que a gente utilizou? A gente decidiu que a gente pegaria como ponto de partida os relatórios financeiros das empresas, e aí uma DRE completa, né, o balanço e a DRE completa, obtida através dos parceiros comerciais, que são empresas que eu vou explicar, que conseguem essas informações, e em cima desses relatórios, a gente mesmo proativamente fez simulações de redução de caixa e de piora redução de receita e de piora na situação de caixa de cada uma dessas empresas, de modo a conseguir simular se elas conseguiriam ter robustez para passar por essa crise, tá? Então, basicamente, foi isso que a gente fez. Qual que foi o approach? Para uma parte dos fornecedores, em especiais os fornecedores internacionais ou fornecedores globais da Whirlpool, a gente tem uma ferramenta já contratada, que globalmente é a ferramenta oficial de Supplier Risk Management, que é uma ferramenta da KPMG, que chama Third Party Intelligence, ou TRIPI. 3PI é a sigla. Essa ferramenta, basicamente, é uma ferramenta que a indústria pode contratar, ela é como se fosse um serviço, e ela é uma plataforma online na qual o próprio fornecedor, você compartilha com ele, dá a ele a oportunidade de entrar nessa plataforma, e o fornecedor consegue imputar ali os dados financeiros dele, por exemplo, do último trimestre, do último exercício, na qual frequência com qual ele reporta os seus dados financeiros. Esses dados são gerenciados de maneira confidencial pela KPMG, então, nem mesmo a gente tem acesso ao detalhe de todos os dados, mas a ferramenta consegue, vamos dizer, soltar alguns insights para a gente, como, por exemplo, a questão da rentabilidade, o capital de giro, e consegue, inclusive, dar um nível de ranqueamento do risco, né? Então, se o fornecedor é low risk, que a gente chama, que é verde, ou é medium risk, que é amarelo, ou é high risk, que a gente chama de vermelho. Então, basicamente, através dessa ferramenta, o próprio fornecedor, ele se sente confortável de compartilhar essas informações, porque ele sabe que está tudo através de uma ferramenta confiável, com acordos de confidencialidade, que nem a Whirlpool terá acesso a todo o detalhe, mas que a gente consegue ter acesso ao mínimo de informação que a gente precisa para gerar esse tipo de informação. Então, para alguns fornecedores, principalmente os globais, a gente usou a ferramenta do TRIPI. Para os demais, principalmente os fornecedores nacionais, que muitas vezes não teriam, às vezes não tem nem sequer conhecimento para colocar essas informações no TRIPI, a gente continuou usando o Serasa, que é nosso parceiro, mas a gente fez um contrato diferenciado com eles, né? A gente solicitou a eles que solicitassem aos fornecedores os detalhes dos seus
balanços e demonstrações comerciais, como parte de uma avaliação de saúde financeira a pedido da Whirlpool. Então, foi tudo feito de maneira transparente. O Serasa escreveu uma carta para os fornecedores em nome da Whirlpool, os fornecedores passaram esses dados para o Serasa formatou eles de uma maneira que ficasse fácil da gente analisar, e enviaram para a gente esses dados. Com base nessas duas fontes de informação, a gente tinha acesso a uma ideia de geração de caixa e de receita das companhias. E aí a gente simulou situações de redução de 30% e de 50% de receita e no fluxo de caixa, para entender, né, como que o resultado da empresa se comportaria com isso. Com base nisso, a gente fez uma planilha, né, com todas as empresas, que foi essa que a gente chamou de watchlist, e aí no qual a gente mencionava para cada um dos negociadores qual era a situação da sua empresa, o risco e quais os motivos. Por exemplo, o cara tem capital de giro negativo, ou o cara está com uma rentabilidade muito baixa, ou está devendo no mercado, etc. Então, a gente colocava ali uma análise financeira detalhada e sinalizava para o time através dessa watchlist. A partir de então, passava a ser responsabilidade do negociador. Então, por exemplo, no caso do Luiz, para as carteiras de material direto, que são responsabilidade do time dele, os negociadores do time dele recebiam esse input, e aí começavam a fazer a análise de risco do negócio. E basicamente, como é que era feito isso? A gente montou um questionário padrão, que é esse que está em vermelho aí no canto direito da tela, no qual que guiava uma conversa da Whirlpool com o fornecedor, ou do negociador com o fornecedor, e no qual o negociador fazia perguntas para entender qual era a situação real da empresa, se aquela situação que a gente tinha simulado no nosso modelo financeiro realmente estava acontecendo, se a empresa estava com dificuldade de cumprir os seus compromissos, se existia algum plano de recuperação sendo feito para tentar mitigar os pontos da crise. A gente discutiu bastante com os fornecedores, alguns não estavam considerando usar as ferramentas do governo, como, por exemplo, suspensão de contrato e redução de jornada, para conseguir se alavancar e, vamos dizer, passar de uma maneira mais tranquila por esse período. E aí, com isso, a gente conseguia levantar, como o Luiz comentou no slide anterior, entender a realidade do risco, né? Se ele realmente era um risco iminente ou se não. E aí, com base nisso, a gente montava um plano de mitigação para cada caso. E a gente teve mais diversos casos. Teve casos que a gente entendeu que realmente tinha um risco grave para as operações da Whirlpool, e a gente teve que desenvolver outros fornecedores com a intenção de ter um dual sourcing, para não ficar extremamente dependente daquele fornecedor. Teve alguns casos que a gente entendeu que a gente podia ajudar o fornecedor de alguma forma, seja, por exemplo, reduzindo o prazo de pagamento para que ajudasse no fluxo de caixa dele. Teve alguns fornecedores que a gente aceitou dar aumento de preço para ajudar na saúde financeira, que a gente entendeu que ele estava bem estrangulado em custo. Então, tiveram diversos tipos de ações que a gente tomou para conseguir minimizar o risco, ajudar essas empresas e, no final do dia, conseguir manter as operações da Whirlpool saudável. Aí pode passar para o próximo slide. O próximo slide aqui a gente colocou só um exemplo, né, um exemplo fictício aqui de uma empresa fictícia, mas na verdade baseado em um caso real que a gente teve, tá? Então, aqui só para vocês terem uma ideia mais ou menos de como foi o fluxo. Então, vamos dizer que a gente tivesse essa empresa que chamava Peças de Geladeira Limitada, que a gente criou aqui, mas na verdade era uma empresa real, que era fornecedor de peças de geladeira para a gente. Essa empresa enviou os dados financeiros dela via 3PI, né? Então, como eu falei, algumas empresas fizeram isso através dessa plataforma, no dia 8 de abril. A partir do dia 9 de abril, o nosso time começou a fazer análise financeira e as simulações de redução de caixa, como eu comentei, e o fornecedor foi classificado como risco alto. Por quê? Porque ele demonstrou que com reduções de caixa e de receita, ele passaria a ter capital de giro e EBITDA negativo. Tá? Então, foi basicamente essa análise. E aí, já na sexta-feira, ele foi incluído na watchlist, que é o processo no qual a gente compartilhava as informações, como eu comentei, com o time de negócio, com o time de negociadores. A partir de então, começa então aí a etapa de análise de risco de negócio. O gerente responsável foi informado, né, desse risco financeiro. Ele marcou uma conversa com o fornecedor e essa conversa foi driveada, né, foi guiada pelo questionário padrão que eu comentei com vocês. O risco foi considerado após a conversa alto para o negócio. O fornecedor confirmou que ele tinha problemas financeiros durante a pandemia, mas que ele ia ter um plano de recuperação e que ele acreditava que até o final do ano estaria, vamos dizer, voltando a ter saúde nas suas operações. E aí, com base nisso, o gerente de suprimentos da Whirlpool monta um plano que deve ser aprovado pela diretoria. Basicamente, óbvio, a gente não ia esperar apenas o fornecedor
vamos dizer, se recuperar, a gente precisava ter um plano B ali para conseguir trafegar tranquilamente pelo ano de 2020, já que a expectativa era que a recuperação viesse só lá para dezembro, janeiro de 2021, mas a gente não considerou, vamos dizer, tirar esse fornecedor da base, porque a gente acreditava que ele ainda poderia se recuperar. O plano, então, foi aprovado, e o plano aprovado foi um acompanhamento do fornecedor, acompanhado de um dual sourcing, para que a gente mitigasse a dependência que a gente tinha desse fornecedor. Então, o fornecedor ele foi considerado como Business Essential, que é uma outra classificação que a gente tem, que nos auxilia na aprovação do projeto e dos recursos junto à engenharia. Então, isso quer dizer que aquele fornecedor ele é essencial para o nosso negócio, para o nosso core. Sem a execução desse plano e, eventualmente, se um risco vier a acontecer ou esse fornecedor entrar em falência, a gente vai ter uma perda aí real para o negócio da Whirlpool. Com isso, o time de suprimentos de engenharia consegue priorizar a aprovação da fonte alternativa, que foi o dual sourcing, e aí a gente segue em paralelo com o desenvolvimento desse novo fornecedor, que vai ser aí o plano B, caso o fornecedor peças de geladeira tivesse algum problema real. E aí, no final, o que aconteceu foi que os dois fornecedores hoje estão atuando, o Peças de Geladeira Limitada continua sendo nosso fornecedor sob acompanhamento, e o risco acabou sendo mitigado com a entrada do novo fornecedor alternativo, que a gente chamou aqui de parte de refrigeração. Então, aqui foi só um exemplo aí para vocês tentarem entender mais ou menos qual foi o fluxo que foi seguido. Tá bom? Eu só queria complementar, André, aqui que quando a gente faz as aprovações também, aqui a gente é relacionado não só a possíveis impactos em custo de material, muitas vezes impactando o custo de BOM, mas também a gente faz aprovações de CAPEX, quando necessário, para fazer algum plano. E nesses casos, muito desse CAPEX não era algo previsto para o ano, porque a gente não tinha previsto que ia acontecer a crise do Covid, então a gente teve que fazer vários casos extremos de aprovação com a alta liderança da região, para conseguir, muitas vezes, CAPEX, ou para conseguir aprovações que tenham impacto em custo, mas para proteger o nosso negócio no final. Isso mesmo. Luiz, você quer falar um pouco dos resultados? Pode ser. Então, aqui é só de uma maneira bem genérica. A gente avaliou mais de 400 fornecedores, olhando só para a Latinoamérica, e a gente está com mais de 40 planos em execução. Esse número é real, então a gente tem vários planos em paralelo, alguns, como eu mencionei, já foram aprovados, muitos estão em andamento, mas eu acho que no final, o que eu queria ressaltar aqui, como a André mencionou, mas a gente não teve nenhuma interrupção na nossa produção. A Whirlpool do Brasil, ou da América Latina, ela não parou, apesar das restrições que a gente teve com relação ao Covid, medidas de segurança, a gente não teve parada de fornecimento ou paradas de produção devido à falta de peças, à falta de matéria-prima, por questões de risco financeiro do nosso supply chain. E agora, com essa retomada da economia, não pós-pandemia, mas agora para o terceiro semestre, como a Andrea falou, terceiro e quarto, a gente está vendo que a nossa demanda está aumentando bastante, e isso também está ajudando a gente a mitigar muitos riscos que a gente estava prevendo para o nosso supply chain. Com essa retomada da economia, vem nos ajudando bastante até a voltar à normalidade do nosso supply chain. Então, esse cenário agora, apesar de ser uma retomada também bastante agressiva, ela vem positivamente ajudando a gente a mitigar riscos financeiros, que a gente estava mapeando o que poderíamos ter ao longo do ano de 2020. É isso aí. Acho que é isso, né, Luiz? Estamos aí à disposição, se mais alguém quiser fazer alguma pergunta ou tiver algum comentário, nós estamos abertos. Não sei como acho que agora a gente tem que entrar no link de perguntas.